Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo SEQR11, é o Sequoia Propriedades, fundo de tijolo, tá? Um fundo aí de varejo, né? Lajes corporativas, a gente vai ver então aqui como é que o fundo tem performado no mercado, tá? Fique conosco aí para se você não conhece o fundo conhecer e se você já conhece para saber aí atualizações referente aí ao relatório de fevereiro, né? Fundo que anuncia seus proventos no quinto dia útil do mês subsequente, tá? E se você gosta desse tipo de assunto, não perca tempo, se inscreve no canal, tá bom? Deixe o seu like, é tudo de graça e é muito importante pra gente. E eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram, grupo aberto, que você pode conversar com outras pessoas, inclusive também comigo, ok? Vamos lá então, vamos falar aqui do Sequoia Propriedades. Então, como eu falei, fundo que ainda vai anunciar os seus proventos, tá? Quinto dia útil é o database do fundo, quinto dia útil do mês subsequente, ao que ele faz referência, tá? Então ainda vai anunciar seus proventos, é que a gente vai ver alguns destaques aí muito importantes, tá? Do Sequoia nesse relatório de fevereiro, tá? Bom, o fundo está aí 100% repassado os índices inflacionários os aluguéis estão em dia, inclusive, tá bom? Dividendos que foram pagos no dia 14 de março, anunciados no dia 7, pagos no dia 14, pagou mais de 1,6 milhões de reais, deu 70 centavos por cota, ainda tinha a cota ali no dia 7 de março, tá? Então, o fundo pagando aí muito mais que 1%, tá bom? Fundo que encerrou o mês de fevereiro ali cotado em torno de R$ 58 e atualmente no mercado também está próximo desse preço, tá? Está próximo desse preço, bem abaixo do seu valor patrimonial. Aqui ele fala do cenário econômico, tá? Macroeconômico mundial, dentro do Brasil, né? Os índices inflacionários praticamente aí dentro de um patamar interessante, né? Economia aí eh, parece estar mais equilibrada, né? Selic baixando, né? IPCA aí de certa forma equilibrado, tá? IGPM aí estava num período de deflação, já começou a ter agora a acumular uma menor deflação aí nos últimos 12 meses. Mas faça essa leitura aqui, tá? Vai falar também do Ibovespa, faça essa leitura aqui para você, né, ver como é que o mercado aí performou até fevereiro, qual é a visão também da gestão, tá? Ele fala aqui sobre os rendimentos distribuídos, o fundo tem cumprido aí a expectativa de distribuição, né? Inclusive tem expectativas aí do fundo reduzir essa distribuição para os próximos meses, tá bom? Ele distribuiu aí desde o IPO mais de 40 milhões de reais, só que agora dentro da projeção que ele faz aqui, ó, ele tinha anunciado lá em outubro que o dividendo até junho seria ali numa faixa em 3 etapas, né, seria até fevereiro entre 69 e 74 centavos e de março a maio entre 55 e 60 centavos e a partir de junho a distribuição ia girar em torno de 57 a 62 centavos por cota. Isso porque o fundo aí tá com uma vacância no imóvel lá da Penha, aqui, né, da Penha, que eu moro no Rio de Janeiro, que tá vago, né, e aí inclusive isso vai fazer com que os rendimentos aí, o resultado do fundo, eh, caia, né, não caia tanto, mas caia para os próximos meses, porque esse imóvel aí representa 15% aí do portfólio do fundo, tá. Então vai cair, mas o fundo mesmo assim, dentro das expectativas aqui, a preço de mercado, o fundo pagando mais com 1% aí, a previsão, né, de pagar até outubro mais de 1% se você pegar a cota hoje do fundo aí que está girando em torno de R$ 56, R$ 57. Bom, também está uma cota interessante porque está muito também abaixo do valor de mercado, então estude o fundo aí para ver se ele encaixa dentro da sua estratégia. Bom, aqui é a distribuição de dividendo e a expectativa, né? Então o fundo por muitos períodos aí distribuiu acima da expectativa, né? E essa aqui é a guindaste, né, do fundo, o vermelho é a parte mais baixa e o azul é o topo, né? Essa é o intervalo que ele pretende, que ele tinha como expectativa nesse período aqui desde fevereiro de 21. E o que a gente verifica aqui é que praticamente, né, todos os meses o fundo distribuiu mais do que
a expectativa mínima de distribuição, tá? Então agora, expectativa ali a partir de maio é ficar aqui, né, até maio, de março a maio, e de junho para frente ficar nesse patamar aqui, então vai baixar aí bastante, né, mais de 10% de queda aí no final dessa expectativa em relação ao que ele distribuiu agora até fevereiro. Então já cai para o próximo mês, isso fez com que o preço do mercado caísse um pouquinho aí nesse início, nesse mês, né, de março, tá? Mas não caiu tanto, porque ele já fechou a cota de mercado a 57,78, já teve uma redução em relação a janeiro, né, no mês de fevereiro, e já caiu um pouquinho mais aí dentro desse mesmo patamar, agora para março, tá? Eh, bom, aqui ele fala sobre os imóveis, né, a estabilidade que os imóveis têm, aqui é o preço médio de valor de mercado do imóvel, por imóvel, né? Então tem aqui o imóvel mais valorizado do fundo é a loja Habitart, uma loja de varejo, que tem aí um preço médio de 4.655 por metro quadrado, é o valor de mercado do imóvel. Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar umas informações também aqui do fundo em relação aos locatários, né? Tempo de permanência, o quanto falta aí de contrato para frente, ó, o Atento, ele está aí 12 anos e meio, né? Falta mais 4 anos e meio de contrato, né? É o contrato mais longo, é o da Atento Madureira. A Atento Penha encerrou o contrato aqui depois de 10 anos, né? Encerrou o contrato aqui em fevereiro de 24, em março, fevereiro, março de 24, né? E então é o único imóvel vago no momento, os outros imóveis aí com expectativa eh, de encerramento do contrato aqui em 2028, né? É a cláusula contratual, e outra aqui no final de 2025, dezembro de 2025, Magna SAP. Então tá com expectativa esse é a cláusula contratual, né, de dezembro de 2025 é o encerramento do contrato. A gente tem que acompanhar as renovatórias, né, para poder verificar aí se não vai ter alguma vacância, né, no horizonte. Eh, bom, mais para baixo aqui a gente vai ver alguns números grandes, né? Aqui a gente verifica 70 centavos a distribuição agora do último relatório de fevereiro, pago em março, né? 15,5% é o dividend yield do fundo, não tão interessante, porque esse dividend yield aqui é calculado com base no valor de mercado, que encerrou aqui, por exemplo, a de 57,78. E atualmente fundo pequeno, né? Relativamente pequeno, tem mais de 5.600 cotistas. Eu não sou cotista do fundo ainda, sigo acompanhando o fundo, está começando a ficar interessante. É um fundo um pouco arriscado, porque apesar dele falar aqui que tem uma diversificação, ele não tem uma diversificação comparado aos outros pares aí de mercado, né? Com vários imóveis, vários inquilinos, e isso daí é um pouco mais de constância, né? Dentro ali dos resultados do fundo, né? Um entra, um sai, mas não tem um impacto tão grande na receita, né? E esse aqui, o menor inquilino saiu e teve um impacto aí, já vai ter um impacto de 15% dentro dos resultados, né? Então, isso é a preocupação de você, dos fundos, né, na verdade, não serem diversificados, né? Então a gente vê aí alguns outros fundos aí que desde a pandemia ainda segue dentro aí de uma penumbra relativa às receitas, porque na verdade não tinha uma diversificação interessante. Bom, aqui a gente verifica que o gestor é a Sequoia Fundo de Investimento, né? Vortex é a administradora, tem o ticket na Bolsa de Valores SEQR11, né? SEQR11, ele tem desde fevereiro de 2021, então é um fundo relativamente aí novo, né? 3 anos de mercado, é, tem mais de 1.600.000 cotas emitidas, fundo pequeno, né? Um patrimônio líquido aí de 155 milhões de reais, valor patrimonial 93,16, então o fundo está aproximadamente aí quase 40% abaixo do valor patrimonial, seu valor de mercado, tá? Tem umas taxas aqui um pouco altas, né, em relação aos outros fundos, mas é porque é um fundo pequeno também, 1,24% ao ano, e também prevê uma taxa de performance de 5,5% mais inflação, que
provavelmente deve estar pagando, né, mas a gente não tem esses cálculos, né, mas o fundo tem distribuído proventos aí bem elevados em relação ao preço de mercado, então essa taxa aqui vai depender, se ela é sobre o patrimônio líquido igual à taxa de gestão e administração ou se ela é sobre o valor de mercado, né. Então, sobre o patrimônio líquido atualmente está se pagando uma taxa mais cara do que realmente o patrimônio líquido está valendo no mercado, né. Se ele tivesse aqui sobre o valor de mercado, a taxa de gestão e administração seria muito menor, aí 40% menor no mínimo, né? Mas se fosse ao contrário, também estaria pagando uma taxa maior, então isso aí não tem como prever, né, dentro do regulamento. Bom, aqui a gente vê os resultados do fundo, então o fundo tinha até um aluguéis aqui constantes, né, sem muita variação em relação às suas receitas imobiliárias, né, receita de aluguel, taxa de gestão e administração também sem muita variação, e o fundo procura distribuir ali proventos lineares, né, apesar de alguns meses abaixo, alguns meses acima, mas o fundo procura distribuir proventos lineares, então vem distribuindo 70, 71, 72 centavos já há algum tempo, né? E agora com essa vacância realmente ele não teve como segurar aí essa distribuição, né? Então a gente verifica que apesar dos resultados acima ou abaixo, né, ele distribui normalmente valores dentro da expectativa do fundo e procura distribuir valores normalmente parecidos ou até iguais. Aqui é a composição do portfólio, então como eu falei, não é um fundo diversificado, é um fundo que tem bons imóveis, tá? Mas não é diversificado. Fundo que tem aqui 2 imóveis no Rio de Janeiro, um em São Paulo, um no Rio Grande do Sul e outro aqui em Jandira, né, fora da cidade de São Paulo. São galpões, lojas, contact center, comercial urbano e galpão, então tem uma diversificação em relação ao segmento, mas não tem uma quantidade de imóveis e quantidade de inquilinos, né, já que cada imóvel aí é monousuário, né, para poder ter uma diversificação aí, em uma, previsibilidade, vamos dizer assim, uma segurança maior em relação aos resultados devido à diversificação do fundo, tá. Bom, aqui ele fala que o portfólio é diversificado, não concordo, né, é um ponto inclusive negativo do fundo, tem pouca diversificação, porque também é um fundo pequeno, né. A ocupação atualmente está em mais de 90%, né, então tá positivo, porque os pares de mercado normalmente aí também tá dentro dessa ocupação média aí de mercado, tá, os híbridos, né. 5 imóveis, 152 milhões de ativos e 41 mil metros quadrados de área bruta locável, então, é a composição do portfólio do fundo, tá. Ele tem aí então, localizações em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. São 3 estados, né, bem distribuídos aqui, locatários são aqui estava com 5 ainda, né, mas agora tem uma vacância de 10%. E o tipo de contrato, 31% são contratos atípicos, que tem normalmente longa duração, tem ali uma garantia financeira, né, em caso de rescisão, e quase 70% são contratos típicos, e aí que são regidos pelo Código Civil. O prazo de vencimento médio dos contratos atualmente está em mais ou menos 3 anos e meio, tá? Um vence aqui já venceu, né, agora. O outro vence aqui em dezembro de 25 e os outros vencem em 2028, tá? 62% vence em 2028. Aqui são as localizações, né? O tipo também de imóvel, né? Contact center, lojas de varejo, contact center, lojas comercial, né, prédios comerciais e também um galpão aqui, galpão industrial. Bom, aqui é a foto, né, de cada um dos imóveis, para quem não conhecia, né, então tem aqui as especificações de cada contrato, de cada inquilino, né, a Roma Oeste aqui locatária no Jandira, é um imóvel logístico de alimentos, né, então tem aqui todos o preço de aluguel atual, o vencimento do contrato maio de 2028, é um imóvel monoinquilino, então está 100% locado, monoinquilino. Aqui é a localização dele, né? Próximo aqui é Castelo Branco, né, o Rodoanel, então bem localizado, é um bom imóvel, bem localizado, isso é uma vantagem competitiva, né? Loja Habitat também, Saint-Marché, né? Loja conhecida aí, de padrão um pouco elevado, né? Então tem aqui o aluguel da loja, o IGPM é o valor aí, o índice de reajuste, vence em agosto de 28, contrato típico, né? Contrato típico, então regido pelo Código Civil, ele tem uma participação pequena,
dentro daí da ABL, 8% apenas. E está aqui localizado aqui próximo à Marginal Pinheiros, né? Então tá próximo à Marginal Pinheiros, a loja Habitat. Madureira, aqui no Rio de Janeiro, né? Um grande centro comercial, um grande polo comercial aqui do Rio, né? 12, né? E é um contact center, né? Não, então um call center, mais ou menos assim, né? Uma empresa de call center. Então, a gente vê pela foto aqui a característica, né? Também o da Penha era a mesma coisa, também era da Atento e entregou, né? Então, entregou aí, mas esse aqui imóvel não é 100% do Sequoia, tá? 50% pertence a outro proprietário, não sei se é fundo, mas é outro proprietário, e 50% não pertence ao fundo Sequoia Propriedades, e aqui é o Magna SAP, né? Então, Magna é a locatária, né? Em galpão industrial, galpão logístico industrial, é do setor automotivo, tá? Do setor automotivo lá em Santo Antônio da Patrulha, né? Cidade lá no Rio Grande do Sul. Então é um contrato atípico aí que é o próximo a vencer, dezembro de 2025. A gente vai acompanhar as renovatórias aí em relação. A gente sabe que o setor automotivo aí tem alguns percalços, né? Mas era um contrato atípico, um contrato já longo. Vamos acompanhar então aí a questão da renovatória. Ok? Então é isso aí. Atualizações aí do Sequoia Propriedades. Fundo tem um fundo interessante, principalmente pelo preço de mercado e o que ele tem distribuído, tá? Os contratos aí têm uma previsibilidade de normalmente, né? Os inquilinos que estão ali normalmente são inquilinos que perduram por muito tempo, né? Realmente com as entregas aí de algumas empresas, né? Até que me surpreendeu a Atento ficar com os dois imóveis durante toda a pandemia. De repente preferiu aí não pagar a rescisão contratual, né? Mas me surpreendeu inclusive porque que não teve essa vacância antecipada, tá? E aí então aconteceu aí no vencimento do contrato essa rescisão, essa entrega, né, da Atento e ficando só com Madureira. Então é uma empresa que está ativa ainda. Acredito que ainda vai até 2028, assim como esse imóvel industrial e do automotivo, né? O setor automotivo aí está bombando, então eu acho que vai permanecer também. E provavelmente vai ter essa renovatória. É o que a gente vai acompanhar daqui para frente, né? Porque 2 anos passa muito rápido e a gente sabe aí que algumas empresas se antecipam a essas renovatórias se o imóvel for bom, inclusive, né? As negociações começam, inclusive, um quanto antes aí. A gente verifica que o imóvel é bem localizado próximo ali de Porto Alegre, ok? Então é isso aí. Se você for cotista do Sequoia 11, um desses 5.600 cotistas, compartilhe com a gente aí desde quando e qual o percentual da sua carteira e se você pretende aí estar estudando o fundo. Então se aprofunde aí no relatório, né? Procure saber aí dos imóveis, né? Pesquise sobre as empresas, porque esse é um fundo que merece um pouquinho mais de atenção por conta que ele não é um fundo bem diversificado, não tem diversificação de inquilino nem de imóvel e não é um fundo grande que tem liquidez alta, então a gente tem que estudar um pouquinho mais para entrar com segurança aí no fundo, ok? É isso aí então. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e indicar outros vídeos aí nos comentários deste vídeo. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.